Pode começar. Essa apresentação, quero agradecer a presença do professor Carlos Vicente e do professor Guilherme Marca, que vão trabalhar essa banca. Agradecer a presença dos colegas e o meu mentor, Sati. Para começar, então, o meu trabalho, ele visa sobre um plano de ações estratégicas para a gestão do fim, Caixa Econômica Federal. Nós temos um roteiro de apresentação, onde primeiramente vamos fazer a caracterização da empresa, falar um pouco de como é a história, como é a empresa. Após, nós vamos para a situação problemática, onde nós temos evidenciados alguns temas que sugeriram a questão, que formularam a questão do trabalho. Após, temos a justificativa do tempo, onde vamos salientar a importância do trabalho, as oportunidades que eles geraram, né, para a execução desse trabalho. Depois nós temos os objetivos, onde serão abordados no geral e os específicos. Depois da expressão teórica, fazendo uma abordagem sobre como foi realizado, com métodos, explicando como cada etapa do trabalho foi executada, e os resultados obtidos. E posteriormente, as considerações finais. Primeiro, nós temos a caracterização da empresa. A empresa tem como razão social Caixa Econômica Federal, mas utiliza o nome fantasia de Caixa. Ela foi fundada em 12 de janeiro de 1861, através do decreto 2723, por Dom Pedro II. Ela é considerada o maior banco público da América Latina, é 100% público, e como seu principal negócio a prestação de serviços financeiros. Ele está presente em todas as regiões brasileiras como uma ampla rede de atendimento. Inclusive, ela possui uma agência BAR, que atende as regiões ribeirinhas na região norte. O objeto de estudo deste trabalho é a agência Bonfim. Aqui nós temos a situação problemática, que visa resolver algumas questões que a empresa apresenta, que é relacionamento com o cliente, que se torna hoje um tema muito interessante para a gente poder ter um contato mais direto com o seu cliente. Um atendimento ágil e personalizado, para evitar as famosas filas, grandes números de espera, e contudo a retenção dos mesmos, para ampliar os negócios da própria empresa. Diante disso, a gente chega à questão de pesquisa, que ações de médio e longo prazo, Caixa Econômica Federal, agência Bonfim, deve complementar para melhorar os níveis de atendimento na prestação de serviços bancários e financeiros. A justificativa do tema, ela se torna importante porque foi realizado esse tema. Ele se torna importante para os projetos estratégicos da Caixa, que são ampliar o mercado de crédito, ampliar o mercado de ações públicas, ampliar o mercado de ações de captação de recursos, juntamente com um melhor atendimento ao setor. Ele se torna viável devido ao interesse da instituição em realizar um trabalho para melhorar realmente o seu foco, que é o atendimento. Um trabalho de gestoria sem custos, que isso é bastante interessante para qualquer organização, e o fácil acesso da autora em relação ao trabalhar na agência. Se torna oportuno no sentido de que os governos federais têm investido em projetos de políticas públicas, como o Programa de Aceleramento de Crescimento, o Programa Minha Casa Minha, que vai se descobrir garantias para a população um pouco mais carente. Também tem uma contabilidade bancária, que é onde o cliente, que hoje ele deve falar, da sua empresa, pode ficar onde ele quiser receber. Antigamente tinha sido específico naquela empresa onde a sua empresa tinha conta. Esse trabalho possui duas etapas de objetivos. Seria o objetivo geral, que é a resposta da nossa pergunta, que é propor um plano de ações estratégicas de redução de clientes para a Caixa de Bonfim. E ela se desencadeia em três
para alcançar esse resultado, que seria diagnosticar a atual situação de urgência, realizar uma pesquisa qualitativa, adotando como base o diferencial teórico histórico, e elaborar um plano de ações estratégicas para a redução desses eventos. No diferencial teórico, nós temos como principal autor nesse trabalho, além de abordar assuntos como mercado financeiro, administração pública, administração estratégica, planejamento estratégico, nós temos as dimensões escolhidas de acordo com a evolução principal, que são a empatia, que é a qualidade do atendimento, o relacionamento com o cliente diretamente, a confiabilidade, que seria a confiança que o cliente possui nos serviços prestados, a credibilidade, que é a habilidade do cliente acreditar naquilo que ele está proporcionando, a flexibilidade, que é o ato de atender prontamente o cliente, a velocidade, sendo ágil, respeitando o tempo, não fazendo com que o cliente espere, e a responsividade, que é a habilidade de prontamente atender o cliente, que se torna muito importante nos dias de hoje. Para isso, temos um método, que na verdade é um trabalho que foi executado para chegarmos à questão do trabalho hoje. Primeiramente, gostaria de explicar que esse trabalho é um estudo de caso, devido à empresa possuir essa relação, e está desenvolvido em 3 etapas. Um diagnóstico, onde foi realizado. Para chegar a esse diagnóstico, foi realizado um brainstorm com 5 gerentes da agência, um gerente geral, 3 gerentes de atendimento e um gerente de programa social. Nesse brainstorm foram debatidas ideias aleatoriamente, e depois, em conjunto com esses 5 gerentes, foram discutidas as principais ideias para a construção da matriz SWOT, que seria a forma de evidenciar o primeiro objetivo. Após, passamos para a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa qualitativa foi realizada com os mesmos 5 gerentes. Ela se deu entrevistas individuais, onde foi apresentado as perguntas que estão no apêndice C desse trabalho, para que os gerentes pudessem responder sem influência um do outro. Então, por isso, as pesquisas individuais, elas foram em torno de 2 dias, em torno de 1 hora cada uma. Após o roteiro de entrevistas, eu utilizei as perguntas, né, para eles priorizarem, através da matriz WIT, qual a importância das dimensões para a empresa. Diante disso, foi feito uma ordem priorizando quais eram as principais dimensões de acordo com os gerentes. Após isso, assim a gente consegue atingir o segundo objetivo. Na pós, para o terceiro objetivo do trabalho, temos a elaboração do plano de ações estratégicas, onde, para a elaboração desse plano, foi realizado um confronto entre o que foi verificado no diagnóstico e na pesquisa qualitativa, para assim construir um plano de ações baseado na ferramenta 5W, que propõe as ações estratégicas para o plano. Nessa tela nós temos o primeiro resultado da pesquisa, que seria o diagnóstico, onde foi feita a análise do ambiente da empresa, analisando as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Cada uma desses pontos eles foram confrontados entre si, e no trabalho eles levavam um com o outro a fim de chegar ao diagnóstico mais preciso. Foi realizada a análise SWOT com as ideias apresentadas no brainstorm, como dito antes. Assim a gente tem o primeiro objetivo. Aqui, os resultados referentes à pesquisa qualitativa, iniciando a resolução do segundo objetivo deste trabalho. Nós temos uma
onde foram entrevistados 5 pessoas, sendo 5 gerentes da agência, fazendo perguntas referentes às dimensões elaboradas no trabalho. Eu dividi esse quadro em 3 etapas, para ter uma visualização melhor, em função de ter ficado um pouco pequena a letra. Então, os próximos 2 slides são do mesmo assunto, apenas referenciando o entrevistado A, B, C, D e E, respondendo primeiramente a empatia, segunda com fiabilidade, terceira a credibilidade, por 4 a flexibilidade. Podem ser acompanhados no caso 23, a página 86 e 87 de trabalho. A velocidade e a responsabilidade por tempo. Dando assim início a aqueles onde a gente pode priorizar as ações, que é o que a gente vai verificar no próximo quadro. Aqui ainda temos a pesquisa qualitativa, onde foram atribuídos notas pelos entrevistados, conforme o quadro 24 da página 39 de trabalho, onde cada um apresentou notas de acordo com a gravidade, urgência e tendência caso as ações não fossem apresentadas. Também dividido em 2 etapas, para que a gente pudesse visualizar melhor o trabalho. Então, nessa primeira etapa, temos a dimensão empatia com um total de 185 pontos, a confiabilidade com um total de 335, a credibilidade com um total de 191 pontos. No próximo quadro, continuamos com a flexibilidade, que alcançou 475 pontos, a velocidade de 317 e a responsabilidade de 329 pontos. Assim, concluímos o segundo objetivo do nosso trabalho. Agora, entrando no terceiro objetivo, nós temos as propostas do plano de ações estratégicas, que é uma síntese das ações. Vai ser visualizada no quadro 25 da página 91 do presente trabalho. Aqui são ações propostas para cada, são 2 ações propostas para cada dimensão escolhida pela autora, de acordo com o referencial de nome. Nós temos empatia, com ações estratégicas, manter a comunicação aberta e direta com os clientes, conhecer as necessidades específicas de cada cliente. Nós temos a dimensão confiabilidade com as ações estratégicas, implantar canal de atendimento por autonomia, implantar um programa de controle de qualidade dos atendimentos. Nós temos na credibilidade as ações de desenvolver prática com informações sobre os produtos, promovendo a transparência para os clientes e divulgar os resultados do objetivo da agência. Na dimensão flexibilidade, temos as ações implantar processos de triagem na entrada da agência, revisar processos de avaliação de clientes. No item velocidade, nós temos as ações de desenvolver programas de capacitação de funcionários, implantar um programa de controle de demandas, e no item responsabilidade, concluindo as 6 dimensões, temos capacitar os funcionários de atendimento e padronizar as formas de atendimento. Em cima dessas ações sugeridas, dessas dimensões, foi escolhido 3 ações para serem prioritárias nas ações, em função dos resultados obtidos através da matriz, que é o que vamos analisar no próximo slide. Aqui nós temos as estratégias prioritárias escolhidas através da matriz, de acordo com aquelas pontuações nos slides anteriores. Pode ser verificado no quadro 26 da página 91, onde nós temos, como primeiro lugar no grau de importância, a dimensão flexibilidade, que atingiu 465 pontos, de acordo com os entrevistados. Em segundo lugar, a dimensão confiabilidade. E em terceiro, responsividade. As demais dimensões não se tornam menos importantes, apenas ficam para o segundo momento. Em função disso, construímos a proposta do plano de ação estratégica. E assim, podemos dar início à execução do terceiro objetivo do trabalho. Para a dimensão flexibilidade, temos 2 ações. A primeira delas é implantar um processo de triagem na agência, na entrada da agência,
quais os pontos críticos encontrados nessa primeira etapa. Após serem definidos metas a serem atingidas com as mudanças. Por quê? Porque a gente tem que mensurar essa melhoria. Não adianta a gente querer mudar sem termos um indicador de como essa mudança ocorreu. Para isso, esse trabalho todos saem realizar, às vezes um determinado funcionário está sendo fazendo nada e outro está sendo carregado, então é importante essa capacitação entre os funcionários. Né? Temos que reunir a equipe para cada funcionário ensinar o seu método de avaliação. A distribuição de avaliação é em função de todos já saberem trabalhar em cima dessas avaliações. Então, reunir a equipe e fazer essa distribuição dos processos para que haja uma melhor distribuição da demanda. E a avaliação dos resultados. Como eu falei anteriormente, não adianta implantar a ação sem verificar se ela realmente está sendo bem executada. Assim, passamos para a próxima dimensão, que é confiabilidade. Essa próxima dimensão, depois da outra, tu pega também só mais uma. Pega uma dessas e uma outra. Se os professores tiverem alguma dúvida sobre as outras, eles te questionam. Ok. Então, aqui nós temos confiabilidade, que é implantar o canal de atendimento próprio da agência, no caso 30 da página 98. Buscando um melhor relacionamento com o cliente. Nós temos um problema de atendimento, telefone, responder e-mail durante o horário de atendimento bancário, das 16 às 10 às 16 horas. Isso é horário humano. Então, se propõe a implantação desse canal próprio, onde o cliente possa ter essa chegada na agência. Como seria esse processo? Realizar o levantamento dos pontos a serem tratados. Que cada cliente precisa, né? O que pode ser verificado por telefone ou por e-mail. Verificando junto os funcionários as maiores demandas dos clientes. Selecionar os pontos prioritários para atendimento, finalizando a dar informações por telefone de coisas que não seriam úteis. Então, selecionar o que vai ser feito, tornando esse processo mais rápido e, através da reunião da equipe, discutindo e definindo os pontos mais críticos. Definir as metas atingidas para mensurar, né, a melhoria ser implantada, também juntamente da equipe. Definir os profissionais para a execução dessa tarefa, que nós temos que ter alguém nível para isso, para poder dar o atendimento ideal. Reunir a equipe estabelecendo a pessoa que vai fazer ou se haverá uma escala. Criar um cronograma de atividades para que a tarefa seja realizada dentro do que foi estabelecido. Então, reunindo também a equipe fazendo determinando prazo de cada tarefa. E implantar o canal rapidamente, diminuindo o número de reclamações e também de ouvidorias, que é bem importante. Supervisionar a execução desse canal, para ver se está tudo dentro dos normais, das coisas planejadas, interligando para dar uma parte de implantação, acompanhando o desempenho do canal de comunicação. Realizar estudos sobre os resultados conquistados. Também receber o feedback dos clientes, dos funcionários, para verificar a eficiência da estratégia. Nós temos após a dimensão da comunidade mais as estratégias. Conforme o professor, passaremos para a dimensão responsabilidade. Na dimensão responsabilidade, nós temos uma estratégia de capacitar os funcionários de atendimento. Isso pode ser verificado no quadro 32 da página 103 do presente de trabalho. Aqui nós temos a capacitação importante para que o atendimento seja melhor. Então, seja um atendimento mais ágil e personalizado ao cliente. Então, é necessário fazer o levantamento das necessidades do cliente e o que cada funcionário precisa agregar à sua função. Para isso, temos que identificar as principais prioridades relacionadas ao treinamento e desenvolvimento. Reunindo gerentes e solicitando as necessidades de cada equipe. Assim, a gente consegue descobrir como fazer isso. Após termos definido as metas de desempenho de equipe, para tornar mensurável o melhoria implantada, reunimos gerentes para determinar os indicadores de desempenho. Temos que elaborar um cronograma de atividades para ordenar os conteúdos que serão explorados, como conciliar os motivos, porque talvez não tenham muitos funcionários que trabalham deles e aprendem. Então, temos que ter um cronograma para que esse aprendizado se tenha de maneira correta e eficiente. E analisando a melhoria de cada curso, montando uma escala de funcionários, alguma coisa em relação
justiça para ele poder se capacitar. Que de nada adianta querer fazer, mas não se colocar na prática. E avaliar o que estava fazendo para verificar se essa estratégia foi realmente melhoria, né? Para a empresa, para a agência. Coletando dados dos funcionários, terminados, indicadores definidos pelo início do processo. No próximo quadro, nós temos a próxima estratégia da dimensão de responsabilidade. Conforme a pessoa, eu vou passar para o próximo quadro, as considerações finais do trabalho. Eu reforço as sanções de implantação, que são importantes para a adequação do melhor atendimento da agência, serão a implantação do processo de lideragem da entrada da agência, a revisão dos processos de avaliações de clientes, a implantação de um canal de atendimento próprio na agência, a implantação de um programa de controle de qualidade nos atendimentos, a capacitação dos funcionários de atendimento, a padronização das formas de atendimento. Continuando nas considerações finais, as demais ações devem ser implementadas futuramente na agência. Seriam aquelas outras 3 dimensões que não foram abordadas neste trabalho no plano de ações. Sugere-se outras propostas também. Um endomarketing, a gente verificar a parte externa também, né? A pesquisa de satisfação é muito importante porque de nada adianta implantar todas essas ações e não verificar os indicadores dos clientes, verificar que tudo que a gente implantou realmente teve uma melhora no atendimento. Então, são propostas de extrema importância. E as sugestões práticas, onde eu tive um grande prazer de estudar essa universidade, de fazer esse trabalho dentro do meu local de trabalho, que vai ajudar no local de trabalho, as pessoas que trabalham comigo, vai ajudar porque trabalha diretamente no atendimento. E a sociedade em geral, que elas necessitam desse melhor atendimento do cliente. A Caixa é um banco público, então ela tem diversos atendimentos de caráter social. Então, eu tenho certeza que essas implantações modernas serão esses atendimentos. E por fim, eu agradeço a presença de vocês e estou à disposição para as considerações finais. Ok, obrigado. Senta aí, professor, foi ali, hein? Passou um minuto só. Professor, trazendo aquele bom presente. Então, parabéns aí pela conclusão do trabalho, pela apresentação. A gente sabe que é um esforço adicional, a gente estudando, trabalhando. Esse trabalho faz com que a gente tenha que sentar lá no fim de semana, para disciplina, né? Um algo a mais, eu diria assim, que a gente tem que dar aqui no sprint final do último semestre, do último semestre de conclusão do curso. Muito bem, o trabalho, assim, de impressão geral, ele é muito bom, o trabalho que ele tem um método, ele tem uma estrutura, né, que vai conduzir resultados. Então, eu vou fazer algumas considerações. Tem algumas propostas interessantes ali, né, que foram levantadas. Metodologicamente, em termos de estrutura, de como chegou lá, muito bem agrupado, muito bem misturado. Então, vamos lá, vou fazer algumas considerações que eu estou marcando aqui. Na página 2, esse vai ter que anotar, vai ter que fazer uma pequena alteração. Mas é pequena mesmo. Estou lá, pode ter referido, tem uma cópia do trabalho, né? Na página 2, seguinte, faz só uma pequena mudança lá, não é nosso projeto. Ele já é TCC. Escapou ali, isso fica no vendido. Trabalho de conclusão está lá, projeto apresentado, não é projeto está na prática. Trabalho de conclusão de curso. Sempre escapa esse negócio. Sabe o que eu tenho feito com meus alunos na prática? Da minha ano passado, eu já mando ele voltar para trabalhar de conclusão. Não botar projeto depois de deixar isso aí. Então é o seguinte, faça essa pequena modificação. Para lá, olhei os objetivos. Eventualmente, tem algumas figuras que digitalizou ali que eram mais simples, talvez pudesse ter construído a figura, porque a digitalização nunca fica tão bonita como está sendo toda a apresentação do trabalho, mas não chega a ser um problema ali. Na revisão bibliográfica, tu talvez
pudesse ter ampliado um pouquinho, ela é aderente, é bacana, é o fundamento do teu trabalho, talvez pudesse ter explorado um pouquinho a questão de qualidade de serviços ali, quando eu falei qualidade, até eu dei uma olhadinha a mais, porque me interessa a qualidade de serviços, né? E aí eu vi que, assim, ó, eu tenho uma página um pouquinho mais, então talvez tu pudesse ter ampliado isso. Aí eu abandono ali a parte da televisão e vou lá para a matriz SWOT. Bacana, isso aí, fantástico. Diferentemente de um trabalho que foi apresentado aqui, já foi montada dentro de um consenso de gerente, né? Então, a gente já começa a ver que a matriz é mais representativa. Mas tem umas coisas assim que aparecem. Eu queria conversar contigo, não é da metodologia, mas da visão daquilo que foi colocado lá. A ameaça que vem da redução da taxa de Selic. Isso não é uma questão da metodologia, eu vou discutir uma questão. A Caixa também se vê ameaçada, eu tenho certeza que os bancos privados estão se sentindo ameaçados por isso, porque é uma ciranda. Tu capta o dinheiro a 0,5, 0,6 e empresta 10. Mas é uma maravilha, eu até ganho dinheiro assim. Mas a Caixa também se sente um pouco, digamos assim, ameaçada nesse sentido da redução da taxa também. Vai baixar a rentabilidade, mas será que leva a Caixa a prejuízo com isso? Pode, né? Como eu trabalho no cliente, foi considerado uma ameaça em função de que os investidores eles acham que, em função da baixa eles acham que prejudicam muito a vida técnica, que é a captação de recursos. Então, por isso, elas mantêm o Estado, tanto ganha de um lado, como no outro. Com a redução, se ganha na forma de rentabilidade, mas se perde com a avaliação do cliente. Exatamente, em relação a isso. Em relação à captação, mas o teu cliente não vai querer investir porque está achando também um pouco. Exatamente, em alguns clientes que eles nós temos que mudar a nossa consciência também, se a gente reclama que o cheque especial é 10%. Exato. E lá nos países desenvolvidos, os caras estão pagando 0,5%, 1% ao ano. Quer dizer, nós aqui queremos que baixe o cheque especial, mas na hora de aplicar eu quero ganhar bastante. Quer dizer, tem alguma coisa errada. A nossa cultura brasileira precisa crescer nesse sentido. É interessante. Depois eu estou colocando o que eu achei interessante para comentar contigo. Cliente com idade avançada. Em outras palavras, significa que esse cliente não vai durar muito. Não parece tudo, mas é uma realidade, mas tem envelheceu, né? É que se torna uma ameaça, porque nós temos vários analistas que estão localizados no bairro do tem vários clientes com potenciais de investimento e que já estão numa determinada idade. Então, por que se torna uma ameaça? Se eles virem aparecer, a importância de manter um contato familiar com esses clientes, para que os filhos, herdeiros, as pessoas que venham a receber esse valor, continuem na agência. Torna-se uma ameaça para eles terem saído. Uma é interessante, porque é o perfil, né? Por isso que eu estou te perguntando, porque eu estou curioso, né? Não estou questionando, estou perguntando. Porque imagina o seguinte, a agência, como eu estava dizendo, tem um perfil de clientes que são mais antigos. São pessoas que têm lá sua poupança da vida inteira, que investiram, que hoje eles guardam dinheiro para dar uma segurança, um investimento. Interessante. E também vi que a carga tributária incomoda também. Incomoda a todos, mas isso é uma fonte do governo, que é uma maravilha do governo. Realmente não temos como mudar. E nas fraquezas eu vi a ausência do planejamento de longo prazo. Eu sei, claro, que a Caixa tem, mas quer dizer, a própria agência talvez não tenha feito isso de uma forma mais estruturada, mas a própria Caixa não trabalha bem essa questão para chegar até o nível mais operacional, né? Porque a Caixa certamente tem esse planejamento, indiscutivelmente, deve ser até inclusive muito bem feito. Mas ela não está se preocupando com o detalhamento para customizar esse plano, ajeitar esse plano lá no nível de agência. Em função da correria do mercado, das mudanças, existe muito essa preocupação com longe, com o amanhã próximo. E falta um pouco desse planejamento a longo prazo. Claro, o planejamento lá de você não vai desrespeitar a matriz, né? Bom, agora, sair da matriz ali, eu fui lá na página
entre 8, eu te comento aqui, você nem confiabilidade. Aí, aceitar sugestões, eu estou falando nas entrevistas. As entrevistas são muito interessantes. Aceitar sugestões e críticas para agregar melhorias ao atendimento. Como é que vocês vão captar essas sugestões e essas críticas? E como é que vocês vão guardar essa informação para depois poder trabalhar ela? Eu acho que o entrevistado lá. Esse gerente é um gerente de atendimento. Então, ele acredita que muitas vezes as sugestões, as críticas, elas não são divulgadas pelos funcionários. Então, por exemplo, um funcionário do setor dele recebeu uma crítica que tinha demora demais para o atendimento. Ele demora para atender. Ele não vai falar isso para o gerente. Então, ele acha que. É isso que eu estou preocupado. Como é que vocês coletam críticas e sugestões? Exatamente. Então, ele, em função disso, ele acha que tem que ter uma opinião já para o funcionário, para que não tenha não seja retraído isso. E assim a gente possa divulgar. Eu sou funcionária desse gerente. Então, ele acredita que a gente pode anotar, que pode enviar. É aí que eu quero chegar. Eu senti falta disso. Em serviços, de devolver uma desculpa, porque é exatamente um ponto nevrálgico. Em serviços é diferente de uma fábrica. Na fábrica é assim, o cara vem e reclama, estourou um troço garantido, o cara vai no concessionário, o concessionário tem que fazer um relatório para trocar garantia, que a informação volta para a fábrica. O concessionário está coletando informações sobre a vida útil do carro, o que tem acontecido quando o sujeito leva lá fora da garantia, e reporta problemas e reclamações de uma forma mais sistemática, a indústria mais sistemática. Mas eu tenho observado que a área de serviço, que eu tenho estudado um pouco, é muito desorganizada. Os esforços no sentido de criar canais é assim, o cara bota ali aquele negócio, por exemplo, no hotel, que ninguém preenche, sabe? Aquela avaliação irritante. Aquele negócio, uma vez eu preenchi, eles estavam dando um prêmio, um sorteado, todo preenchido. Quer dizer o seguinte, o cara chega, o cara chega ali na pessoa que é 20, o cara reclama, o cara sugere, a pessoa está cheia, está saturada, está trabalhando, está colocada, aqui as pessoas estão há um problema de déficit de quadro pessoal, a pessoa, ela não vai falar para o cliente, não sou que está bom, não, né? Vamos ver. Aquele negócio está promovido, esse agora está perdido, uma informação importante. Então, nesse aspecto aqui, eu acho que vocês vão ter que pensar melhor como criar canais. Não basta falar para o funcionário. Que canais eu posso criar no sentido de coletar, guardar essa informação para um dado momento poder trabalhar. Reunir as pessoas, talvez um grupo de trabalho, que senta lá uma vez por mês, faz uma triagem, vê o que é razoável, vai aparecer coisas que não tem cabimento também. Olha, essas coisas aqui são importantes, nós vamos ter que trabalhar em cima. E aí esse grupo vai trabalhar ações no sentido de. Mas me preocupa um pouco a coleta. Porque fica ali naquele pessoal de linha de frente, que não tem mecanismo, não tem nem sentido para anotar aquilo, nem que fosse na agenda dele, não faça. Então aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Mais um só para terminar aqui. Eu achei muito bacana que o secundário do SH, porque tu detalha, na verdade, as ações para fazer elas acontecer. Interessante, muito bom. Normalmente não aparece nos trabalhos. E uma última observação aqui, em relação a essa questão de funcionários, aparece ali também processos manuais, né? Então, eu ouvi o teu trabalho, o primeiro trabalho também na Caixa Econômica Federal, que leva a crer o seguinte, claro, eu não posso dizer de uma forma simplista que não vai funcionar mais assim. Talvez os processos, como eles são hoje, eles propiciem uma sobrecarga de atividades que não agregam efetivamente valor, que não são relevantes, os próprios processos, algumas coisas têm até a ver com a própria condição de ser um banco estatal. Não sei nem dizer. Mas é preciso rever os processos. Os processos, às vezes, estão lá. Eu já tenho dentro de tanta empresa e tu pergunta, mas o que está fazendo isso? Mas eles não fizeram assim. Parece brincadeira, mas não houve essa resposta. Então, imagina que deve ter muita coisa que talvez possa ser revista, possa ser enxugada. Então, trabalhar nesses processos eu acho uma prioridade. A gente falou que aquela questão da recepção, do direcionamento na chegada ali. E eu fico pensando assim, imagina que 75%, 80% das demandas são aquelas triviais, rápidas, sem encaminhar. Então, criar canais
para pegar esses 75% tenta dar vazão com mais agilidade para a palavra. As perguntas se repetem, talvez 20%, 10% sejam as coisas mais complexas. Eu chego lá com um monte de questões para um financiamento que eu quero para a minha empresa, eu quero para um financiamento para um imóvel, comercial ou não. Esses são mais complicados, mais técnicos, mas 75% é que sempre chega lá e tem a sua continha, ele quer saber isso ou aquilo. Quer dizer, seria bom dessas demandas, por fazer um levantamento estatístico, fazer um pareto, olha, eu fiz aqui 200, uma pesquisa em 200 demandas, sei lá, 40 são vistas, o pareto vai te indicar aquilo que normalmente a pessoa vem buscar. E talvez tu possa te preparar melhor para poder responder, sabe? E reduzir o tempo médio de atendimento e resolver mais rápido para vocês e para o cliente. Dado que aquilo tem uma incidência muito grande, obviamente, te prepara mais para aquilo e não se aceita complexo. Tá de parabéns, um trabalho muito bacana, a apresentação também muito tranquila, né? Bacana, que tem gente no serviço público preocupada, né? Na nossa caixa, preocupada em melhorar